Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo tentando contribuir com a educação patrimonial da sociedade brasileira. Uma família com 3 membros, marido, mulher e uma filha. Um único bem foi a constituição da herança. Então, infelizmente, esse casal morreu por um acidente, ambos aposentados, e ficou uma única filha, uma única herdeira, recém-formada em medicina. Ok? Então, o único bem era uma casa num condomínio fechado, valor de mercado em dezembro de 22, R$ 1.600.000. Valor constante na declaração do imposto de renda, o que custou ela lá atrás, 21 anos atrás, em 2002, R$ 400.000. Indo direto ao assunto, eu fiz 2 tabelas, senhores. Uma com os gastos que ocorreram efetivamente no inventário e quais seriam os gastos correlatos, correspondentes na holding familiar. Então, iniciando aí, nós teríamos no cartório de notas, aonde foi executado o inventário, gira em torno de 0,5% do valor de mercado dos bens inventariados, que no nosso caso, uma única casa, no valor de R$ 1.600.000. Cartório de notas, R$ 8.000. Lá na holding familiar, nós não teríamos, a família, melhor dizendo, não teria esse gasto. Junta comercial, no inventário não há gasto com junta comercial. No entanto, para a constituição do sistema de holding familiar, teríamos 3 atos na junta comercial que totalizariam R$ 1.500. Cartório de registro de imóveis também gira em torno de 0,5% no inventário. E o gasto se repetiu igual ao cartório de notas, R$ 8.000. Lá na holding familiar, também teríamos esse gasto com o registro de imóveis, sendo que o 0,5% incidiria sobre o valor histórico do bem, aquele valor constante da declaração do imposto de renda. É com base nesse valor que existe a integralização do capital quando da formação da holding. Em outro vídeo, eu explico melhor esse tema, ou melhor, já está explicado. Continuando, de certidões no inventário, gastamos algo em torno de R$ 1.500. Na holding, esse gasto não teria sido efetuado. Dando continuidade, aqui vem o maior estouro, a maior surpresa negativa, o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. 8% é a alíquota máxima aqui no Ceará. E para esse valor de mercado, é esta alíquota a se aplicar. Deu R$ 128.000. Enquanto que, se tivesse sido constituída a holding familiar, o valor como base de cálculo seria o de R$ 400.000, que é o valor pelo qual o bem integralizou o capital na pessoa jurídica. E isso está previsto lá no decreto do imposto de renda, artigo 142 do decreto 9.580. E a alíquota sobre esse valor, no caso aqui é sobre a doação de cotas sociais, a alíquota é 4%. Vejam que a diferença é muito significativa. Enquanto no inventário a herdeira, a jovem médica, pagou R$ 128.000, na holding familiar a família teria pago pela doação das cotas sociais apenas R$ 16.000. Honorários advocatícios. Existe uma tabela de honorários mínimos sugeridos pela OAB de cada estado. Para o caso do inventário extrajudicial, esse percentual mínimo é de 6%, o que deu R$ 96.000. Eu quero fazer uma pequena lembrança com todo respeito aos corretores de imóveis. Ninguém reclama, porque é praxe, já é comum, e a cidadania, a sociedade já está habituada a pagar 5% quando se vende um bem imóvel. Se eu sou proprietário e um corretor vende um apartamento meu, por exemplo, eu pago 5% ao corretor sem reclamar.
Não há motivo para reclamação, fazendo uma comparação do trabalho de um inventário com o da venda de um imóvel, repito, sem desmerecer os corretores. 6% é justo que se pague ao advogado. Na holding familiar, não existe um percentual fixado. Não existe essa mensuração na tabela da OAB. É um trabalho relativamente novo. A holding familiar vem se efetivando no Brasil ao longo aí de 8, 10 anos. Faço uma menção de que na comunidade europeia e nos Estados Unidos, Canadá, há mais de um século já é uma prática corriqueira entre as famílias. Então, voltando aqui, pelo trabalho, pelo número de horas gastos ou gastas na formação e constituição da holding, cobraria-se R$29 mil para esse caso concreto. Contador assistente, no inventário não houve. Na holding, teríamos que pagar R$1.500. Subtotal, senhores, até agora, R$241.500 teria sido gasto pela médica nesse inventário e 50 mil para o mesmo caso numa holding familiar. Vocês perceberam que eu falei teria sido gasto pela médica? Por quê? Porque pagou-se mais que isso, senhores. Sabem por quê? Como pagar esse inventário? Eu perguntei à jovem doutora, doutora, como fazemos para pagar esse valor de 241.500? Ela regalou os olhos e disse, doutor, eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. E aí, o que é que nós podemos fazer? E eu respondi a ela, a única solução me parece ser a venda desta casa para que a senhora possa custear esse inventário. E assim foi feito. Com um detalhe, senhores, quem compra um bem imóvel, quando esse bem imóvel está sendo objeto do inventário, vai comprar, melhor dizendo, por um preço menor do que aquele que ele realmente vale no mercado. Nesse caso concreto, houve um deságio de 22%. E a casa foi vendida por R$1.248.000. Perceberam que esses 22% são equivalentes a R$352.000? Já saiu do patrimônio dessa herdeira. Vem um outro detalhe agora. Lembram que o valor no imposto de renda, lá na declaração, é 400 mil? Quando você vende a 1.248.000, a Receita Federal cobra imposto de renda sobre ganho de capital, que nesse caso é de 15%. E 15% representou R$127.200. Então, esse valor sombreado em amarelo foi somado ao subtotal e resultou num total de custos pagos, melhor dizendo, de R$368.700. E na linha logo abaixo da sombreada em verde, eu digo que a perda patrimonial total dessa herdeira, dessa jovem médica, foi de R$720.700. Por que isso? Você soma o total de custos mais os 352 de perda de valor para poder vender esse bem imóvel. Então, de 1.700.000, ela perdeu R$720.700, 45,04% do patrimônio. Por que eu digo que lá no sombreado azul a perda patrimonial foi zero? Vocês poderiam perguntar, Carlos Júnior, não foi zero. Na holding gastou-se 50 mil. Mas sabe por que eu digo que foi zero? Porque 50 mil caberia no bolso da família para ser pago de forma parcelada, de forma diferida. A família conseguiria pagar parcelando no cartão de crédito, por exemplo, em 10, em 12 parcelas. Caberia na capacidade de pagamento da família. E o bem estaria preservado. Não se teria que vender este bem imóvel, essa casa, cujo valor de mercado
em dezembro de 2022 era de R$ 1.600.000. Por isso que a perda patrimonial é zero. Quando você compara os gastos com a holding e os gastos com o inventário, você chega a uma economia com a holding, ou melhor, essa família teria economizado com a holding 93%. É exatamente isso que vocês estão vendo. E eu preparei um resumo. Nesse resumo, para ficar uma forma assim bem mais clara para que vocês entendam, no inventário, o valor do bem a ser dado, 1.600.000. Perda patrimonial, 720.700. Quanto sobrou para essa herdeira? 879.300. Caso a família tivesse optado por uma holding familiar, o patrimônio estaria preservado, não teria que ter sido feita a venda para custear um inventário, porque com a holding não existe inventário a ser realizado, e o custo total dessa holding teria saído por R$ 50.000. Em valores práticos, monetários, a economia financeira que se teria com a holding seria R$ 670.700. Perceberam que é um valor dependendo do nível do padrão de 1 ou 2 apartamentos, de 1 ou 2 casas? É essa a diferença entre a holding familiar e um inventário. Foi por isso que no início desse vídeo eu disse que ia fazer um desafio a você que está aí assistindo. Se você está sozinho, depois mostre esse vídeo ao seu cônjuge, aos seus filhos, se forem maiores de idade, aos seus amigos. Vocês aceitam que isso aconteça com a família de vocês? Dá para aceitar isso numa boa? Ou é melhor fazer uso da legislação e constituir uma holding familiar tudo dentro da legalidade? É exatamente isso que os bilionários vêm fazendo há muitos anos. O bem da família tem que ser preservado. Morremos nós, seres humanos. A empresa, a pessoa jurídica, continua lá. E as cotas são transmitidas aos herdeiros e os bens assim ficam protegidos e preservados. A economia tributária é inimaginável. Vocês viram agora como é que isso acontece. Respondam, deixem aí no comentário deste vídeo, ou então vá lá na descrição do vídeo, tem vários canais de comunicação, e-mail, WhatsApp ou outras redes sociais. Faça o comentário, você aceita que essa situação um dia venha estar presente no seio da sua família? Você aceita que tal monta que se aproxima ali de 50%, 45% nesse caso, seja perdida ao bel, assim, ao vento, do nada, e que a sua família perca quase a metade dos bens, bens esses conquistados com tanto suor pelos patriarcas? Te vejo no próximo vídeo.